in Oregon. So just kind of looking at innovation, design, and sustainability. So I'll be focusing a bit on the O foco será sustainability na part, 'cause it's sustentabilidade, important to me, porque para and it's mim é important to importante e também para o LinkedIn. Tem algumas coisas, quando a gente vai construir um novo data center, a gente vai pensar quais são os desafios dos nossos tempos. A primeira coisa que vem à nossa mente é essa ideia de sustentabilidade, a ideia de muitas palavras, pode ser aquecimento global, pode ser a mudança climática, secas, as super tempestades, são isso que vem à nossa mente. Então, a gente vai garantir que a gente vai pensar isso de maneira inteligente quando a gente construir o nosso próximo data center. Não é só um problema dos Estados Unidos, esse é um problema global, quer seja a escassez de água, que vai afetar as pessoas, o gado, os animais, a vida selvagem, a agricultura. E, claro, a poluição do ar, essas coisas que a gente quer ser parte da solução. Quando a gente pensa na poluição do ar, não dá para ter uma fronteira e falar assim, olha, eu já fiz a minha parte. Não tem limite quando a gente pensa nessas coisas. Então, quando eu penso em sustentabilidade, para mim, isso aqui é importante. Não dá para sustentar o que a gente está fazendo. A gente tem que ir além e ir melhor todo ano. A população do mundo vai ser 10 bilhões para 2050. Então, como é que a gente continua vivendo no mundo de hoje com esse crescimento daqui a 30 anos? Estão olhando, muita coisa vai vir dos países desenvolvidos. Como é que eles vão se desenvolver? Como é que eles vão ter internet, a qualidade de suas vidas, dos países industrializados, que já está assim há 100 anos. Como é que a gente vai descobrir como fazer isso de maneira inteligente, permitindo que esse crescimento continue? Não somos ingênuos no LinkedIn. A gente gosta, a gente sabe que tem um problema, a gente sabe que a gente usa muita energia, eletricidade, recurso. Então, a gente foi o primeiro a dizer isso na indústria. O Greenpeace tem um índice alto, não é que a gente está fazendo melhor, a gente está falando, olha, os nossos números estão aqui. Se quiser saber o quanto de energia a gente usa, se quiser saber como é que é o nosso combustível, a gente fala, é nossa opinião. Não dá para resolver o problema se a gente não abordar primeiro que existe um problema. Então, claro, não é somente o LinkedIn, você tem esse setor de TI crescendo cada vez mais, olhando o gráfico anterior e a população aumentando, isso vai continuar aumentando. Você conecta a sua geladeira na internet hoje, que isso é real. Antes que você perceba, você tem as famílias 15 dispositivos já conectados na internet. Tudo isso precisa de data center. Bom para a gente, bom para todo mundo, a gente continua com o nosso emprego, mas vamos ter que ter a consciência no futuro. O Apple vai usar 10% da eletricidade da Irlanda. A Irlanda é um país pequenininho. Então, isso vai ser sustentável? Isso vai fazer sentido na Irlanda? Eu sei que eles trabalharam nisso e é um crescimento enorme na rede elétrica, vai afetar as comunidades, as pessoas que já vivem naquela região. Com isso, claro, com esse data center, centenas de milhões foram investidos, é maravilhoso para a economia. Então, a gente quer ter essa consciência da dualidade. Sim, a gente vai fornecer o bem, mas cuidado, que a gente vai trazer coisas que não são tão boas assim também. Não é somente a eletricidade, a água também é um componente importante. Vocês ouviram, talvez, uma história verdadeira na Índia. Em 1990, a Coca-Cola abriu uma indústria de envase lá. Em 10 anos, eles acabaram com a água, o lençol freático da região. 40 vilarejos ficaram sem água. E eram vilas agrícolas, essas comunidades. Então, isso foi importante. Em 50 anos, a indústria fechou ali. Ainda tem esse debate de milhões de dólares que eles pagaram de multa. A gente não quer esse tipo de impacto no LinkedIn. Não só para o meio ambiente, também é horrível para a reputação da empresa. O que o LinkedIn tem feito? Eu vou mostrar um vídeo para vocês e depois eu detalho mais.
Noroeste do Pacífico. Eu tenho uma única oportunidade de orientar a equipe que projetou e opera os data centers globais. O fator principal no nosso processo é a diversidade de rede, expansão, aumentar a refrigeração e oportunidade. De uma perspectiva de sustentabilidade, a meta é ser eficiente, minimizando o impacto no ambiente. A gente vai achar um fornecedor que vai trazer energia renovável, 100%. É aqui que a gente achou. Então, bem-vindos. O desafio que vimos foi projetar o nosso data center para escalar a necessidade do LinkedIn, colaborando, usando a tecnologia. Isso será um benchmark nos data centers do futuro. Com o nosso princípio de gerenciar a carga, a gente aplica avanços tecnológicos que são eficientes e planos sustentáveis elétricos, que os desafios de hoje serão os de amanhã. Os componentes do sistema mecânico, você tem economia de água, então a gente neutralizou o calor gerado pela plataforma de computadores, e o ciclo de água nos dá a habilidade de alavancar 220 dias de resfriamento. Então, isso vai diminuir dramaticamente a produção energética. E a gente vai implementar 450 distribuição internamente. O nosso sistema roda uma eficiência energética maior. Com essa inovação e design, a gente dobrou a nossa capacidade de produção. A ideia por trás é baixo custo na plataforma, de custo em 100 mil. Então, a configuração, a gente desenvolve 8.000 servidores por suíte. Isso é denso, otimizando o espaço e todas as necessidades de LinkedIn. Isso é escalável, aumentando tecnologia de última geração, implicando a configuração, aumentando isso, diminuindo a latência dos membros do dado, utilizando tudo isso. Nunca foi feito antes, usando nos data centers, numa escala que vai trazer economia. É muito importante que a gente aprendeu desse projeto foi que o impacto na comunicação humana, você toma um risco inteligente e as coisas acontecem. Agora, essa é a nossa instalação e a gente vai desenvolver para mais servidores. Vamos achar engenheiros que precisamos para desenvolver e aumentar a experiência do LinkedIn, fazendo a fundação para o crescimento econômico. Tem um tipo de vídeo assim no YouTube, dá para olhar, vocês podem assistir. Eu vou falar, então, mais detalhadamente das coisas que... Então, no final, quem quiser fazer pergunta, eu estou aberta. O que a gente está fazendo no Oregon é tudo aberto. Olhando esse ciclo de vida de um data center, a gente vê esses conceitos. A seleção dos sites, do design, operação elétrica e mecânica, depois os relatórios. E o benchmarking, a última parte é muito importante. Quando a gente pensa em planejar, no que fazer quando a gente chegar lá, como é que a gente melhora, aperfeiçoa, faltou um pedacinho de mercado, isso é importante. Então, a seleção é a primeira parte. Isso volta, então, ao conceito da sustentabilidade que eu falei no início. Você tem que ter a consciência da onde está indo e o que está fazendo para impacto ambiental. O foco, então, são nessas 6 áreas principais: água, energia, terra, resíduo e carbono. A gente usa coisas para ver o impacto. Onde vai ter impacto? Você viu no vídeo que isso aqui é a nossa terceira instalação nos Estados Unidos. Então, a gente tem no Texas, na Virgínia. A gente precisava, então, ir para a costa oeste. E a gente ainda tem muitas opções e a gente quer garantir que vamos ser diligentes sobre elas.
Aqui tem um exemplo das ferramentas que usamos. Tem uma ferramenta para risco de água. Isso aqui é o Pacific Northwest, aqui tem o Canadá, mas aqui tem Oregon, onde eu moro. Pode visitar e me falar oi lá. Aqui é o nosso data center. A gente está numa carga de risco médio na questão da água e os detrimentos que ela vai trazer. A gente está confortável aqui, talvez se fosse em Nevada, em Reno, em outra região, a escassez de água é pior lá. Então, a gente está confortável nessa região aqui. A gente não usa muita água, eu vou explicar como é que a gente faz. São algumas coisas que a gente busca. Vocês viram no vídeo, 100% de energia renovável, graças aqui ao Rio da Colômbia, a rede hidráulica bem orientada, aqui a gente consegue energia renovável 100% nessa região. E o design, vocês viram alguma coisa de design, mas eu vou detalhar um pouquinho mais. A gente tem isso gerenciado por carga, um gerenciamento por carga. Isso aqui é o âmago do nosso pensamento, não só o nosso design, mas também as operações. A gente não quer gastar dinheiro, recurso, tempo. Tudo é utilizado. No melhor dos mundos, a gente está assim sempre, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Você tem um desenvolvimento em escala e uma progressão natural. LinkedIn é muito popular durante a semana, mas não no fim de semana. Não é isso. A gente tem uma curva sinuosa que a gente tem que ver, senão a gente vai falar que tem pico sempre, você desperdiça energia, desperdiça recurso. A gente tem esse mantra, a gente pensa nisso em cada desenvolvimento, em cada site. Como é que a gente fez no Oregon? Vocês viram lá, né? Você tem os trocadores de calor, então ele funciona, se você tem isso aqui, você não sabe, 75 graus de ar entra, passa pelos servidores, você tem o trocador de calor, que é água fria, e por fora a água sai 65 e volta a 75 graus e fica a 75 graus. Então, você tem o ΔT zero do ar que entra entre o ar que sai. E a gente tem trocadores ativos, tem esse ventilador que ajuda a passar o ar no servidor todo. Isso funciona para a gente de várias maneiras. A gente tem a possibilidade de gerenciar a carga, eu falei, porque esses ventiladores diminuem ou aumentam a velocidade dependendo da temperatura, da pressão, e a água fria modula, abre e fecha, dependendo da carga. Então, a gente tem esse design por uma razão. É muito independente em cada gabinete. Esse aqui só usa 3 QWs e o outro do lado, ele foi desenhado assim, usa 20 kWs. Então, tudo bem, você não tem que planejar para o pior dos mundos, você tem a possibilidade de flexibilizar. Vocês viram o que a gente quer fazer? É um desenvolvimento de alta densidade, são 16 kWs por rack. Essa solução seria muito eficiente do que uma em 4 pisos, que é mais difícil quando a gente começa a falar de densidade. Então, eu vou falar mais sobre isso. Isso nos deu flexibilidade. Aqui. Isso aqui é o site que a gente está, 8 megawatts. Outra coisa que nos ajudou a gerenciar a carga, essa parte do prédio já existia. A gente achou um parceiro, o Infor, uma empresa, Infomark, que construíram os primeiros 4 megawatts nessa parte do prédio. Isso nos permitiu, num espaço curto de tempo, 10 meses, 4 megawatts numa instalação. Não, eu não fiz muita coisa, eu só olhei, né? Mas a gente conseguiu construir aqui esse prédio, veio do chão. Era um estacionamento antes, e a gente escalou, então, mais 4 megawatts, que foi feito simultaneamente. Ele levou 1 ano para ser construído, e a gente tem espaço para crescer. A gente está desse lado aqui, tem espaço aqui ainda para crescer, conforme a necessidade. Então, a gente tem essa consciência do crescimento. Não vai construir 1 megawatt no mês, nem num ano, mesmo para instalar um servidor. A gente, então, fez assim para mitigar a questão do crescimento.
Vocês já ouviram falar sobre a eletricidade, a distribuição? Não é tão complexo, até similar com o que vocês veem na maior parte dos data centers. Aqui nos PDUs, a gente passou de 46 volts, que você vê, até 4,15. Isso ajudou com a eficiência. Você pode perder até 3% de perda elétrica, isso diminui, então a gente consegue fazer as coisas pequenas para ter toda a energia no sistema, o máximo que a gente puder. No resfriamento, isso aqui seria um croquis, é bem elementar, mas eu gosto dele, porque ele é um engenheiro em mim. Você põe isso num quadro, desenha, descobre, e é aplicável com o que a gente tem no data center. A gente falou, então, no vídeo, tem aqui o trocador de calor, o economizador, a gente consegue ser sustentável assim. Seria o croquis da situação. Como eu falei, a gente está pensando na seleção do site, a gente também tem a consciência da ideia do resfriamento gratuito, muito mais fácil no Oregon do que no Brasil. Então, a gente tem 200 dias de resfriamento gratuito. Quando o ar está a menos de 65 graus, vocês viram, a gente consegue usar essa estrutura de economia. Então, é muito eficiente, você não tem que usar resfriadores que a gente tem aqui com frequência. E quando a gente usa nos meses do verão, a gente tem um uso misto, dá para usar o economizador e o resfriador, usando 4 ou 5 resfriadores, de acordo com a necessidade. Então, a gente consegue gerenciar a carga assim. O que acontece, o sistema tem um backup para isso. Então, a água no data center não é muito comum, as pessoas não gostam, mas a gente fornece detecção para vazamento em 2 fases. Então, 1 ano e meio agora já, vou bater na madeira, não teve problema nenhum, e a gente mitigou isso de maneira muito boa. Aqui é o tempo no Oregon, o clima é bom, sessão de pico, 65 graus, você pode usar o resfriamento gratuito, há 7 meses no ano, em média. Quando a gente tem 100% do resfriamento gratuito, a gente comissiona o site, a gente consegue um PUI de 1,6. É muito bom para os nossos padrões, é o melhor que a gente já viu no LinkedIn. Se você pensar, então, na quantidade normal que você usaria para usar um resfriamento gratuito, a gente só usa 4% disso. Então, um data center normal usaria a água de uma piscina olímpica. A gente tem orgulho isso, não só de sustentabilidade, mas também o custo, eletricidade, custa dinheiro. Então, eu sou uma milênia ingênua que quer proteger o mundo, mas eu entendo que tem o dinheiro que entra, dá para fazer os dois, então vamos fazer os dois. E o último aspecto é a questão do relatório. Como é que a gente faz? A gente já está live por 1 ano, nas 2 fases, então a gente tem alguns dados já para dizer, olha, como é que a gente está indo? Isso aqui é um gráfico mais complexo, muita coisa acontece aqui, mas a gente tem parceiros na indústria, não em segredo, mas a gente compartilha dados e informações. O Oregon está por aqui, tem muita coisa acontecendo. Na escala do PUE, a gente está indo bem. Quando você vê o WI, o CUE, eu não sei se vocês conhecem esses termos, uso de água e uso de carbono de maneira eficiente. Essa seria a próxima etapa quando a gente pensa de energia no data center, é importante. A gente está tentando entender também o uso de água e de carbono. O carbono tem um uso eficiente, 100% da energia renovável, e o uso de água vem do que a gente falou nos outros slides. E a última coisa é a densidade energética, os kilowatts por square foot. Então, você está à direita mais denso, a gente quer alcançar também nesse data center uma densidade para desenvolver. A gente está indo bem nesse lado também. No geral, temos orgulho do que a gente conseguiu no Oregon e, com sorte, outras pessoas vão concordar conosco. A gente quer
que esse T, o Uptime Institute, a gente tem o selo de aprovação dele para a fase 1 e estamos na fase 2 já há alguns meses. Ela já está rodando por algum tempo para ver se está indo bem. Então, se vocês não conhecem o Uptime Institute, tem 3 coisas que eu vou falar que eles fazem que está por aqui. Isso aqui é o peso desse prêmio, 45% de liderança, operações, topologia. Não é uma questão do design de data center, como é que você faz as coisas. Você não tem que ter muita densidade. Realmente o foco é na liderança e essas coisas. Você tem um programa de gestão de energia, não tem que estar maravilhoso, tem que ter consciência do que está acontecendo no seu data center. Você tem alvos de sustentabilidade, tem cultura para isso. E operação, claro, isso é fundamental. Você não tem que ser, como eu falei, o melhor. Não é isso para ganhar esse prêmio. Você tem que ter uma organização que tenha interesse na melhoria. E é isso. A gente tem orgulho disso. E a gente também conseguiu certificações LEED, para quem não conhece, Leadership in Energy Environmental Design. Isso é focado no meio ambiente. Então, no início, isso gira na sustentabilidade, sites sustentáveis. É uma instalação aberta, está expandindo, não está usando o Greenfield, que são terras já constituídas. Isso é importante, eficiente, energética, hídrica. São 2 fases nos data centers do LinkedIn e depois isso foi desenvolvido naquele prédio que abriga a nossa segunda fase e talvez mais no futuro. E com isso eu deixo aqui, quem quiser perguntar, fica à vontade. No questions? No questions at all? We're very open. Pergunta, está todo mundo aberto? Sim.